No vídeo de hoje eu vou te explicar como e quando você deve aumentar o preço do seu serviço. Se você ficar na dúvida, não sabe, ai meu Deus, eu aumento o valor do meu serviço ou não, será que eu faço isso, eu não sei quando que eu faço. Se você ficar nessa confusão, o vídeo de hoje é para você. O que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje é baseado na minha experiência, tá? Se você achar que o que eu vou te falar aqui não vai te ajudar, que você prefere fazer de outra maneira, fica à vontade. Eu gosto de compartilhar aqui no Dani Explica as coisas que eu já fiz e que deu certo pra mim, que me trouxeram resultados. Então, eu vou te explicar aqui como que eu fiz esse processo, né? Porque como eu era uma pessoa que tinha muito medo, quando eu comecei eu estava muito insegura, mesmo sabendo que o meu trabalho ele já estava no nível legal, eu ainda cobrava um valor que eu não achava que condizia com aquilo que eu estava entregando. Então, quando eu comecei, eu tinha muito medo e por isso eu acredito que subir o valor do seu serviço tem muito mais a ver com a questão da coragem. É bem menos a ver com gatilhos mentais ou técnicas de venda. Tem mais a ver com realmente você ter coragem, você olhar para o seu trabalho, perceber que você já está cobrando aquele valor há um certo tempo, que agora você pode aumentar, do que você realmente ter que saber como vender e convencer o cliente de que aquele valor é aquele valor. É óbvio que para você aumentar o seu valor, você também tem o seu preço, na verdade, você também tem que aumentar o seu valor. E preço e valor são coisas diferentes. Então, para você aumentar o seu preço, o seu valor percebido também tem que ser alto. E se você não sabe o que é valor percebido, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando sobre isso, mas é basicamente a pessoa, quando ela chega para você para pedir um orçamento e você passa o seu preço, ela tem que olhar para aquele preço, olhar para o que você vai entregar e para toda a sua comunicação de marca e ver que faz sentido aquele valor com aquilo que você está entregando, com a transformação que você está entregando. Se por acaso você não tiver com essa comunicação alinhada, se você tiver cobrando muito mais alto daquilo que você realmente consegue entregar e o cliente perceber que não condiz uma coisa com a outra, ele acha o seu valor caro. Então, você precisa, sempre que você aumentar o seu valor, você tem que o seu preço, você tem que aumentar também o seu valor percebido. Eu sei que muitos de vocês, quando vai definir o preço, ficam naquela dúvida, ai meu Deus, eu não sei precificar, o que é que eu faço? Fica pesquisando muito e aí depois, quando consegue finalmente precificar, acha aquele preço ali e fica, não, esse é o preço certo é esse e nunca mais muda o valor, fica preso naquilo e quando precisa ou pensa em aumentar, fica com medo porque, né, já tá ali naquele valor há muito tempo, esse valor tá dando certo, se eu aumentar e não vender, o que é que vai acontecer? Então, vocês acabam se apegando muito ao preço, né? Pelo menos é o que acontecia comigo. Eu ficava, não, se os clientes estão fechando nesse valor, se eu aumentar ali e não fechar. E aí entrava naquele ciclo do medo, né? E não conseguia evoluir. Então, queria dizer para vocês que não precisa ser assim, tá? Você pode sim precificar o seu trabalho e o que é que eu fiz no início. Eu vou falar de uma maneira bem simplificada aqui, porque precificação é um pouquinho mais complicado, mas só para você saber e não ficar tão perdido na hora de decidir o seu preço, o que foi que eu fiz? Eu calculei todos os meus custos fixos e variáveis, somei, né, todos os valores que eu tinha, as contas que eu tinha para pagar, tanto da empresa quanto do pessoal. A partir dali, eu defini um valor, que seria o meu trabalho, quantos clientes eu precisaria pegar no mês para construir aquele valor, e eu coloquei um lucrozinho em cima. Você pode colocar um lucro de 10 até 30%, isso vai depender, tá? Só para você não ficar só ganhando aquele dinheiro certinho todo mês que só paga as suas contas, você precisa ter um pouquinho de lucro, né, para você conseguir construir sua reserva, para conseguir fazer as outras coisas. Então, quando você precificar o seu trabalho, sempre coloca uma porcentagemzinha de lucro para você conseguir ter um pouquinho a mais de dinheiro para você fazer suas outras coisas, ou até mesmo se naquele mês você não conseguir fechar o número de clientes que você precisa, porque quando está começando é mais difícil, você tem um dinheirinho a mais que entrou por conta dessa porcentagem que você já colocou em cima do valor do trabalho. Certo? E é como eu falei, né? Você vai precificar, vai fazer isso que eu falei, e aí o que acontece? De novo, repetindo, você se apega àquele preço. Só que a verdade é que não existe uma maneira certa de precificar. Até hoje eu não encontrei nenhuma pessoa para dizer assim, é desse jeito que você tem que fazer.
É óbvio que quando você fala de produtos, é muito mais fácil você chegar a uma fórmula de precificação, porque você tem um material ali para poder, né, calcular tudo direitinho. Agora, quando a gente fala de serviço, a gente está falando de tempo. E dependendo do serviço, uns é mais rápido, outros, né? Depende do serviço, pode variar muito. Então, você acaba ficando um pouco sem saber e cada pessoa fala uma coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito aqui, vou testando, vou vendo o que acontece. Então, eu precifiquei dessa maneira que eu falei para vocês, peguei os meus custos fixos, coloquei o valor de lucro e comecei a testar o valor no mercado, tá? Comecei a passar esses orçamentos. É óbvio que eu só comecei a passar orçamentos mais altos quando eu já tinha um dinheiro guardado, né? Comecei guardando algum dinheiro, então é importante você guardar algum dinheiro para que você possa começar a se arriscar, começar a passar propostas mais altas. Porque o que acontece? Algumas não fecham realmente, as pessoas começam a achar, ou a pessoa acha caro, ou você não comunicou direito o que eu falei lá, a sua percepção de valor ainda não está alinhada, então a pessoa acha caro e não fecha. Ou pode acontecer de você dar muita sorte e realmente fechar, como já aconteceu comigo. E aí você vai começando a ganhar uma certa confiança para ir aumentando o seu valor cada vez que você passa uma nova proposta. Além de definir um valor base e de você ir aumentando aos poucos, né? Você precisa definir uma meta, né? Qual é a sua meta? Qual é o valor que você almeja? Qual é aquele valor que você fala, cara, se eu conseguir fechar meu trabalho por esse valor, cheguei lá, né? E é óbvio que quando você chegar lá, você vai dobrar a meta, né? Porque aqui a gente trabalha com gente que é ambiciosa, né, gente? Eu quero que vocês pensem grande. Então, você precisa estabelecer uma meta para você. A minha meta era cobrar R$4.000 por uma identidade visual, quando eu comecei. Eu cobrava R$800 quando eu comecei. Falei, eu quero cobrar 4.000. Daqui a um ano, eu quero estar cobrando R$4.000. Você tem que colocar um prazo e um valor, tá? Se você falar, quero cobrar R$4.000, mas não diz quanto tempo você quer fazer isso, você não vai agir em cima. Então, eu sabia que dentro de um ano eu queria cobrar R$4.000, eu precisava começar a mexer meus pauzinhos para chegar lá. Não consegui chegar com um ano, mas consegui chegar com 1 ano e meio, mais ou menos. Eu consegui vender a minha primeira identidade visual por esse valor. E como é que eu fazia? A cada novo orçamento que eu mandava, eu aumentava R$50. No início eu aumentava R$50, porque eu tinha muito medo. Olha só, como eu disse, repetindo, eu estou falando isso aqui com base na minha experiência. Eu sei que tem pessoas aí fora que vão te dizer para você dobrar o valor, triplicar o valor logo de cara. Se você se sente confiante para isso e acha que não vai ter problema você fazer isso, você tem dinheiro guardado, você pode arriscar desse jeito, fica à vontade. Eu tô falando aqui como eu fiz pra mim, tendo em vista que eu tinha muito medo, eu tava numa fase muito complicada, cheia de pensamentos negativos, achava que eu não ia conseguir. Pra mim, aumentar R$50 foi melhor do que aumentar nada. Então, eu comecei a aumentar R$50 a cada novo orçamento. E eu fui vendo que os clientes foram fechando. Óbvio, porque R$50 não é um valor considerável. Então, os clientes realmente acabavam continuando fechando. Aqueles clientes chegavam para mim já estavam acostumados com o valor. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Como eu falei para vocês, eu comecei a melhorar minhas redes sociais, comecei a melhorar minhas fotos, comecei a melhorar meu portfólio para passar uma percepção de que eu era uma pessoa que cobrava mais caro pelo meu trabalho, tá? Então, o meu posicionamento, ele condizia com o valor que eu estava cobrando. Às vezes, chegou um momento que o meu posicionamento ficou tão bom que quando eu passei o orçamento para uma cliente, ela achou barato. Então, eu falei, cara, tá na hora de aumentar, porque eu tô conseguindo passar uma percepção de valor maior do que o que eu tô cobrando. Então isso é muito bom. E foi aí que eu comecei a cobrar mais de R$2.000 por marca. E eu comecei a fechar. Outra coisa também que me ajudou muito foi observar o tipo do cliente que me procurava. Então, como eu ainda tinha muita insegurança no início para fechar, quando chegava um cliente para mim que eu percebia, você sabe quando a pessoa tem uma condição financeira melhor, eu já nesse cliente aumentava um pouquinho mais daquilo que eu vinha aumentando. Quando eu percebi que um cliente que não tinha tanta condição, que eu olhava o perfil dele, a empresa estava começando, então eu falava, não, se eu aumentar R$500 nisso daqui, ele não vai conseguir pagar porque ele está começando. Aí eu aumentava menos. Então, eu comecei a ter essa percepção das pessoas que estavam me procurando, para aí sim eu definir qual era o tipo de valor que eu ia subir naquele orçamento. E é óbvio que quando eu via as pessoas fechando por R$2.500, R$3.000, eu falei, nossa, eu consigo aumentar mais. Aí eu fiquei por um bom tempo cobrando R$2.700, porque eu tentei aumentar para R$3.000 e não tinha dado. E continuei trabalhando no meu posicionamento. Aí quando eu percebi que meu posicionamento estava um pouco melhor, eu já subi para R$3.000. Aí consegui fechar. Entendeu? Então eu fui fazendo essa progressão lenta, porém eu não só aumentava o meu valor.
eu melhorava meu portfólio, eu melhorava o meu posicionamento para que tivesse tudo condizendo com o valor que eu estava cobrando. Então vocês estão percebendo que não é simplesmente chegar e subir o valor. Tem todo um trabalho que vocês precisam fazer em conjunto com isso para que dê certo. Para depois não vir ninguém dizendo, falando aqui, a Dani falou que eu podia cobrar R$500 a mais que o cliente ia fechar. Beleza, se você cobrar R$500 a mais e não fizer nada no seu posicionamento, nas suas redes sociais, para o cliente perceber que o seu valor condiz com o que você está cobrando, ninguém vai fechar mesmo. E aí você vai ter que voltar para o valor que você estava antes. Não se assuste se você chegar num valor que ninguém está pagando. Se você chegar nesse valor porque você bateu um teto ali, naquele nível que você está, naquele nível ali de portfólio que você está aí de mercado e tudo mais, que você não consegue subir mais o valor, porque é o valor que a maioria das pessoas está cobrando. E aí, para você realmente conseguir cobrar muito mais do que você quer, você tem que ter uma reputação lá em cima. Então, você tem que começar a trabalhar mais nessa questão da marca pessoal. Tá? Então não se assuste, chegou no teto ali que tá mandando tipo 3, 4 orçamentos, tá fazendo reunião, não tá fechando nada, baixa de novo, avalia qual é o problema, revê a estratégia, vê o que precisa melhorar e sobe de novo e vai fazendo o teste, tá? É assim que eu trabalho. Fiz esses testes, foi o que funcionou pra mim, o que tem funcionado até hoje. E repetindo o que eu falei lá no início, você não precisa pegar um preço, achar que é aquele preço certo, porque todos os clientes estão fechando aquele valor, escrever ele em pedra e nunca mais mudar, né? Você não precisa ter medo de subir o seu valor, tá? Só seja justo. Aquilo que você está entregando condiz com o valor que você está cobrando? Se sim, você segue aumentando o seu valor. Se bater num lugar e você falar, se você se sentir inseguro para aumentar e olhar assim, quando você sabe que o seu trabalho não tá tão bom quanto aquele valor que você quer cobrar, você sabe diferenciar se isso é medo ou se realmente você tá sendo injusto. É diferente, tá? Porque eu tive medo e eu sabia quando o meu trabalho não tava bom para cobrar certo valor. Então, se você achar que você tá sendo injusto, não aumente naquele momento. Melhore o que você precisa melhorar e depois você aumenta o seu valor, tá? Não precisa escrever em pedra. Você pode mudar o seu valor, você pode brincar, eu diria até, com essa questão de aumentar e abaixar valor, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, que você não precisa ter medo e para que você tenha a sua primeira experiência de um cliente fechar um trabalho com você por um valor muito acima daquilo que você estava imaginando e você vê que é possível cobrar mais pelo seu trabalho e que você não precisa ter medo de subir o valor, tá? Mas é óbvio que para fazer isso você também não pode ter medo de se arriscar um pouco. Então, se você ainda não tem um dinheiro guardado, você acha que não é o momento, você não quer fazer isso agora, tudo bem. Mas eu diria para você tentar, porque quando eu fiz isso eu não tinha tanto dinheiro guardado, mas eu queria tanto chegar na minha meta dos R$4.000 que eu falei, cara, eu vou tentar, vai que dá certo. Então, quando eu fechei nos primeiros 8 meses que eu comecei a trabalhar, eu fechei a minha primeira identidade visual, eu tava cobrando 800, que eu consegui fechar por 1.200. Aquilo me deu um gás para eu melhorar mais ainda, para conseguir fechar o próximo por 1.500, que vocês não fazem noção. Então, eu quero que vocês tenham essa mesma motivação, esse mesmo gás, para que vocês consigam cobrar valores justos pelo trabalho de vocês. Espero que as dicas desse vídeo tenham te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei aqui, por favor, não deixe de comentar aqui embaixo, que eu leio todos os comentários, respondo todos vocês. Deixem um like para eu saber se esse tipo de tema ajuda vocês, tá? Se vocês comentarem, vai ser muito melhor, porque me ajuda muito. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês, eu gosto muito de interagir com vocês. Então, quando eu faço um vídeo, vocês só curtem, às vezes eu acho que eu tô falando sozinha. Então, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se vocês fazem esse aumento de valor de outra maneira, comenta aqui, porque aí todo mundo que for lendo os comentários também vai entendendo. E eu te vejo no próximo... Opa, esqueci de falar. Se inscreve no canal. Agora sim, eu te vejo no próximo Dani Explica.